Deus segundo Ele mesmo. Mensagem 6, o atributo da onipresença. Olá, mais uma vez a gente tem a oportunidade de abrir a palavra de Deus e aprender mais a respeito dele. E hoje eu quero estudar com você o atributo da onipresença de Deus. E para isso eu quero pedir que você abra sua Bíblia no Salmo de número 139. Nós vamos ler os versículos 7 a 12. Portanto, Salmo 139, versículos 7 a 12. Acompanhe a leitura comigo. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Vamos orar? Deus, nós estamos diante do Senhor. E mais uma oportunidade nós temos, Deus, de adorar a ti pela tua grandeza. Eu peço que o Senhor fale no nosso coração, eu peço que o Senhor nos ensine por meio da tua palavra e que esse tempo se encerre, Deus, com corações convictos da tua grandeza e de quão pequenos nós somos. Nós pedimos isso, Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Quem sabe o atributo da onipresença seja ao mesmo tempo um dos mais confrontadores da palavra de Deus e um dos mais confortadores também. A realidade do coração humano inúmeras vezes é de obediência apenas quando existem pessoas nos observando. Então nós nos esquecemos muitas vezes que Deus contempla cada passo nosso e nada foge à sua visão. Como eu sempre tenho feito aqui nessa série de estudos, eu quero começar falando de definições acerca desse atributo e depois nós vamos entrar no texto específico que eu mencionei do Salmo 139, para então fazermos os comentários. Charles Ryrie, ele vai dizer que onipresença significa que Deus encontra-se em todo lugar, com todo o seu ser e em todos os momentos. A W. Tozer vai dizer que o termo onipresença é a junção de dois outros termos. Um termo presente, que significa aqui, perto de, ao lado de ou próximo de, e o prefixo omni, que dá a ideia de universalidade. Ou seja, Deus está aqui, Deus está perto de tudo, Deus está próximo a tudo. A Bíblia declara que Deus é imanente, ou seja, que faz parte de maneira inseparável da essência de um ser ou de um objeto. Deus é imanente em sua criação, que não existe lugar no céu, na terra ou no inferno, no qual o homem pode se esconder da sua presença. Não há qualquer lugar que esteja além dele. Stephen Charnock, ele vai dizer, assim como Deus não é medido pelo tempo, ele também não está limitado pelo espaço. Deus, por ser infinito, enche tudo, todavia não está contido em tudo, assim como o vinho e a água podem ser contidos num frasco. Ele está desde as alturas do céu até o fundo das profundezas, em cada ponto do mundo e ao redor do mundo, mas não está limitado por ele, e sim além dele. Samuel Storms, ele vai dizer, embora Deus esteja totalmente presente em todas as coisas, todavia ele é distinto de todas as coisas. O universo é a criação de Deus e, portanto, no que diz respeito à sua essência, não faz parte dele. Desse modo, embora todas as coisas sejam permeadas e sustentadas por Deus, como diz lá em Colossenses 1, versículos 16 e 17, Deus não é todas as coisas. Por ser totalmente espírito, Deus não pode ser dividido ou separado de modo que uma parte do seu ser esteja num determinado lugar e outra parte em outro lugar. Todo o seu ser está em todos os lugares, sempre. Lá no Salmo 139, Davi vai fazer uma pergunta
Na verdade, duas perguntas, e ele vai perguntar se existe uma maneira de fugir da presença de Deus. Davi diz assim no versículo 7, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? A resposta é para lugar nenhum, pois isso é impossível. Mas é interessante, antes de eu comentar o que Davi, a pergunta de Davi, eu queria que você observasse comigo, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Observe o que Salomão, filho do homem que fez esse questionamento, do versículo 7 do Salmo 139, diz. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Salomão diz, mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. Um pouco mais adiante, lá em capítulo 66 do profeta Isaías, Deus diz o seguinte, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o lugar do meu descanso? Um pouco mais para frente, aí no livro de Jeremias, capítulo 23, nos versículos 23 e 24, Deus diz assim, sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Salomão fez ali um lugar, entre aspas, para a habitação de Deus. Mas Deus é tão imenso, a realidade é que Ele é tão imenso que o próprio céu é incapaz de contê-lo. O universo é incapaz de conter a Deus. Deus transcende, Deus vai além de qualquer limitação espacial. De volta ali ao Salmo 139, Davi pergunta se há alguma maneira de fugir da presença de Deus. Pessoalmente, essa reflexão de Davi é justamente para verificar e atestar a veracidade da grandeza e a soberania absoluta do Deus de Israel em relação a outros deuses, deuses com letra minúscula. Embora Davi não mencione os falsos deuses nesse trecho do Salmo, uma reflexão aqui é interessante com essa pergunta sobre fugir de Deus. Davi, com essa pergunta, ele faz uma distinção que é muito importante. Só para você entender o contexto, os falsos deuses daquela época eram deuses regionais. Ou seja, cada povo cultuava um deus, letra minúscula, ou vários falsos deuses, que estavam, vamos dizer assim, limitados aos seus templos. Quer ver? Dá uma olhada comigo lá em Levítico. No livro de Levítico, capítulo 20, Deus faz uma proibição para o seu povo. Levítico 20, versículos 2 a 5. Nessa passagem nós temos uma menção do Deus dos amorreus ou dos cananeus, Moloque. E a proibição dos judeus cultuarem a ele sacrificando seus filhos. Observe o que diz o texto, Levítico 20, versículos 2 a 5. Diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executar o agressor, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Então a gente vê que os amorreus eles têm um deus que é regional, que é o deus Moloque, e era um falso deus, e no culto a esse falso deus, além de relações ilícitas, sexuais, haviam crianças sendo jogadas vivas numa fornalha que tinha o formato desse deus Moloque, de forma que elas fossem queimadas para esse deus, para esse falso deus. E a advertência de Deus aqui dizendo, não façam isso.
Se você for um pouco mais para frente, lá no livro de Juízes, nos capítulos 14 a 16, nós temos o relato da vida de Sansão. E ao final da sua vida, ele vai ser morto dentro de um templo do deus Dagon, que era o deus cultuado pelos filisteus. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 14, nós temos a menção do povo de Israel parando de adorar a Baal, que era um deus fenício, para cultuar somente ao Senhor. E há uma passagem que menciona essa adoração que o povo de Israel fez a Baal. E eu convido você a abrir a sua Bíblia ali no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 18. Elias, inclusive, chama a atenção do rei Acabe nessa passagem, porque Acabe e sua família deixam de seguir a Deus e levam o povo consigo, de forma que o povo começa a adorar falsos deuses. Se você olhar no versículo 17, quando Elias e Acabe se encontram, diz assim o texto: quando Acabe viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Portanto, nós temos aqui uma evidência de que o povo de Israel chegou a adorar um falso deus fenício, que era Baal. 1 Reis capítulo 11 é uma passagem bastante triste, em que a gente vê o coração do rei Salomão sendo desviado por suas inúmeras mulheres. E por conta desse desvio, ele segue, entre outros falsos deuses, a deusa dos Sidônios, chamada de Astarote, ou Astarte, dependendo de como você lê ali o texto. Em Atos capítulo 19, é uma passagem interessante para a gente ler e estudar. Atos capítulo 19, observe a partir do versículo 25. Vamos ler a partir do 23. Naquele tempo, Atos 19, naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho, ou seja, as pessoas que tinham entregue a sua vida a Jesus Cristo. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis. Ártemis era uma deusa ali de Éfeso, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Então aqui uma constatação de que havia uma deusa adorada especialmente ali na região de Éfeso, ou na Ásia, como ele mencionou, uma região um pouco maior, e a preocupação dele com a pregação do evangelho, tirando a fonte de lucro que eles tinham. De volta ali ao Salmo 139, Davi, com essa pergunta do versículo 7, ele está como que traçando uma distinção que é maravilhosa entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses que estavam à volta dele. Se você lembrar, Davi estava numa região onde havia outras nações em volta, de forma que a influência ainda existia e o povo de Israel contemplava esses falsos deuses ou essa adoração aos falsos deuses com certa regularidade. Eu queria que você olhasse o versículo 8 e você visse comigo que a onipresença de Deus, eu quero falar 3 coisas sobre essa onipresença. Em primeiro lugar, que ela não é limitada pelo espaço. Os falsos deuses da época de Davi, eles estavam limitados pelo espaço. Os falsos deuses de hoje estão limitados pelo espaço. O Deus verdadeiro, não. Observe o que Davi diz no versículo 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Hoje nós temos versões atuais desses falsos deuses. Há cidades inteiras aqui no nosso Brasil idólatra que lucram como Éfeso lucrava ali na época de Paulo, que nós vimos aqui em Atos capítulo 19.
E essas cidades lucram vendendo amuletos e toda sorte de enganação para as pessoas. Queridos, o nosso Deus ele pode ser igualmente cultuado em Pequim, em Tóquio, em Nova York, no Brasil. Isso não interessa. A atenção que ele nos concede é a mesma em todos os lugares, porque Deus se encontra em todos os lugares. Deus transcende e Deus preenche a terra. Ele pode agir imediatamente em qualquer lugar da terra com igual soberania. Davi faz uso aqui no versículo 8 das extremidades conhecidas, ou seja, do céu ao inferno. Davi diz assim: se eu pudesse subir, coisa que eu não posso, e se eu pudesse descer, coisa que eu também não posso, o Senhor ali estaria. Comentando sobre esse salmo, Warren Wiersbe vai dizer: se você é fiel ao Senhor, este salmo irá lhe encorajar. Se você está tentando fugir do Senhor, este salmo irá fazê-lo perceber que você entrou numa batalha que você já perdeu. A onipresença de Deus não está limitada ao espaço. Eu posso ir para os mais altos céus, como eu posso ir até o inferno. Eu não tenho como fugir da presença de Deus. Em primeiro lugar, então, ela não está limitada ao espaço. Em segundo lugar, ela não é afetada pela velocidade. Versículo 9, Davi vai dizer: se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar. Ou seja, se eu conseguisse voar na mesma velocidade que o amanhecer varre a face da terra, mesmo assim eu não escaparia de ti. Davi está dizendo, mesmo me deslocando numa velocidade que é absurda, eu não conseguiria deixar o Senhor para trás. Quem sabe se Jonas tivesse lido isso, o grande esforço da sua parte teria sido poupado. Mas de volta aqui a Davi, é possível que Davi esteja complementando o que ele disse no versículo anterior, versículo 8. Davi como que diz: eu posso ir para os extremos, eu posso ir para cima, eu posso ir para baixo, eu posso ir para leste, eu posso ir para oeste, e eu não tenho como fugir do Senhor. Matthew Henry, comentando sobre esse versículo, ele diz assim: nos cantos mais distantes e opostos da terra, no céu ou no inferno, eu não tenho como fugir do teu alcance. Stephen Sherman vai comentar o seguinte, ele diz assim: Davi não está dizendo que Deus simplesmente está onde ele decide ir, mas sim que a sua natureza divina requer que ele esteja em todo lugar e que isso o torna inescapável. Versículo 10. Mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, até na mais distante região do mundo, a mão poderosa de Deus nos acompanha e nos sustenta. Que conforto essa realidade deve trazer para o nosso coração. Isso me lembra das próprias palavras de Davi, lá no Salmo 23, é um salmo conhecido, no versículo 4, quando Davi diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Davi está dizendo assim: não interessa a situação, eu posso descansar, porque eu sei que o Senhor está comigo. Há não muito tempo atrás, nós passamos em casa por uma situação bastante inesperada e, de certa maneira, difícil. A nossa filha, Helena, ela estava com 1 ano e 7 meses na época, e depois de uma soneca, ela acordou, e quando ela acordou, para nossa surpresa, ela teve uma convulsão. Aqueles que são da área de saúde não tem tanto problema com um quadro de convulsão, mas quando você é da área da saúde e você vê uma criança pequena que não tem como se expressar passando por isso, a situação é bem mais difícil e bem mais assustadora. E a Helena estava no meu colo quando isso aconteceu, e depois da convulsão, quando o seu corpo já não tinha mais força, porque ela gastou toda a força na convulsão, ela
fechou os olhos e ela gemia, gemia, gemia. Eu lembro que a caminho do hospital, na verdade, a gente estava esperando o elevador chegar. Eu lembro que eu estava com ela no meu colo. E eu disse para ela talvez umas 30 vezes: Helena, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, filha. O Senhor está conosco. E embora o meu coração naquele momento estivesse preocupado por não saber o que pode acontecer num quadro desse, ou mesmo a extensão do que ela teve, uma certeza eu tinha de que Deus estava com a gente. E eu não sei se ela vai se lembrar disso um dia, mas eu nunca vou me esquecer desse momento em que eu pude dizer para ela: filha, o Senhor está conosco, filha. O Senhor está conosco. Os versículos 11 e 12, o salmista vai concluir esse pensamento a respeito da presença de Deus. A presença de Deus, em terceiro lugar, ela não pode ser atrapalhada pelas trevas. Depois, então, de mencionar que a onipresença não está limitada ao espaço e também não está limitada ao tempo ou não é afetada pela velocidade, Davi vai fazer uma terceira importante consideração. Ele diz assim: mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Davi continua como que dizendo: eu posso tentar usar qualquer meio à minha disposição para me esconder de ti. Mas mesmo as mais densas trevas não te impedem, Deus, de me ver claramente. Queridos, nós podemos enganar até as pessoas com disfarces, mas não a Deus. Deus sabe onde eu estou, Deus sabe o que eu estou fazendo, e nenhum mínimo detalhe escapa à visão de Deus. Completando o comentário acima, Warren Wiersbe vai dizer: o incrédulo tenta se esconder de Deus, o cristão se esconde em Deus. Seja por meio de me esconder ou de mudar de lugar, a incapacidade de fugirmos de Deus é plena e absoluta. Eu queria rapidamente mencionar algumas questões práticas acerca da onipresença de Deus. Saber que Deus está presente é uma motivação poderosa para que você e eu resistamos à tentação. Isso nos leva a perceber que tudo o que nós fazemos na presença de Deus. Meu querido, ninguém é capaz de escapar da presença de Deus. Isso adverte o incrédulo e conforta o cristão, por conta da onipresença de Deus. Que por conta da onipresença de Deus é capaz de experimentar a Deus em cada circunstância da sua vida. O Salmo 139, portanto, é um alento, é um conforto, é um descanso, um alívio para o nosso coração. É uma passagem que é encorajadora. Mas há uma passagem muito similar ao Salmo 139, na sua maneira de ser escrita, mas que fornece uma perspectiva totalmente oposta. Queria que você abrisse ali em Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, nós vamos ler os versículos 1 a 4. Eu queria que você prestasse atenção na maneira como esse trecho é escrito, mas ao invés de ser algo confortador, é algo confrontador. Amós 9, versículos 1 a 4. Vi o Senhor junto ao altar, e ele disse: bata no topo das colunas, para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei à espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda.
mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para fazer-lhes o mal e não o bem. Obviamente ele está falando aqui do mal punitivo. Similar então ao Salmo 139, em linguagem, a questão aqui, diferente do Salmo 139, é uma confrontação. Deus está dizendo, vocês jamais escaparão do meu juízo. Esse é um aspecto oposto, vamos dizer assim, do Salmo 139. Deus está dizendo, vocês podem fugir para onde quiserem, vocês não escaparão. Queridos, aqueles que adoram a Deus estão seguros porque Deus está perto deles o tempo todo. Mas aqueles que rejeitam a Deus estão perdidos e eles podem tentar fugir o quanto quiserem, eles não escaparão. Por isso nós precisamos anunciar aos que desconhecem a Deus, a essas pessoas que estão perdidas, a salvação possível apenas no nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, há uma frase de Jesus Cristo que ela é extremamente confortadora. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa verdade é para o cristão, então, uma fonte de profundo conforto em tempos de tristeza e de garantia plena em todas as mais variadas experiências da vida de que Deus está conosco. O entendimento de que nós jamais estamos sozinhos acalma o mar atribulado das nossas vidas e pronuncia paz para a nossa alma. Vamos orar? Deus, isso é um conceito grande demais para nós. Não temos como estudar isso e não ficarmos maravilhados. Obrigado, Deus, porque nós não podemos fugir da Tua presença. Obrigado, Deus, porque isso traz conforto ao nosso coração em meio às inúmeras situações difíceis que nós enfrentamos. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos lembra disso. E se a Tua palavra escreve, Deus, é porque isso é verdade. Nos ensina, Deus, a vivermos dias lembrando constantemente de que o Senhor está conosco a todo momento. De forma que a nossa vida possa ser uma adoração constante a Ti. Obrigado pelo ensino da Tua palavra, Deus. Nós Te amamos, Deus onipresente. E nós fazemos essa oração no nome precioso de Jesus. Amém.